Salve, salve, rapaziada! Pra quem achou que o Papo de Banda tinha acabado, não acabou. Estamos de volta com a segunda temporada. E nesse momento eu tô indo aqui na casa do Marcos Twin, artista aqui de Alegre, compositor, cantor. A gente está indo lá gravar um papo com ele, beleza? Mas antes quero dizer que o Papo de Banda ele é fomentado pela Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, Governo Federal, Governo do Espírito Santo, Fulcultura, beleza? Através da Lei Paulo Gustavo. Beleza, rapaziada? Acompanha a gente. Vamos nessa, bora! Beleza, pessoal? E aí, depois dessa vinheta, estamos aqui de volta com ele, Marcos Twin. Twin, primeiro quero te agradecer, cara. Porra, obrigado. Estamos aqui na casa do Twin, recebeu a gente super bem aqui. E, Twin, pra gente já começar o papo, né? Queria saber como tudo começou, se você puder contar lá no seu início, lá, como que você começou de fato ali. É uma história bem antiga, né? Esse ano eu tô fazendo 45 anos de música. Eu comecei mais ou menos no iníciozinho da década de 80. Né? Lá com os meus 17, 16 anos, e eu tinha muito aquela coisa de aprender a tocar um instrumento, eu sempre gostava de música, mas eu não tinha experimentado tocar nada e tal, e aí comecei a tocar violão, aprender a tocar violão, né? E depois dessa empreitada aí eu comecei a me aventurar, a compor, né? Eu já escrevia algumas coisas. Legal. Né? E aí eu comecei a trabalhar isso em mim, de tanto aprender o instrumento como também trazer a dinâmica do instrumento para compor. Sim. Então a minha primeira música eu compus com 17 anos, as primeiras, né? E daí eu comecei a participar desses movimentos artísticos. Aqui em Alegre, por exemplo, a gente tinha poucos movimentos ligados, né, à música, enfim. Era coisa muito de balada, de eletrônico, né, de rádio. E a gente tinha pouco espaço para música, por exemplo, tocar. A gente tocava em praça pública, a gente sentava na Praça do Pico da Bandeira. É o que tinha, né? É o que tinha, que a gente tinha. E aí a gente começou a criar movimentos, né? Eu lembro que a gente criou uma amostra de música, por exemplo, né? Eu me aproximei um pouco de grupo de jovens e a gente simplesmente montou um show aqui em Alegre com músicas autorais, assim, uma coisa absurda que ninguém na época entendia muito bem. E a gente começou a trabalhar isso. Então foi mais ou menos nessa época aí, com todas as dificuldades do mundo. Legal. Né? Esse movimento do Festival de Alegre que teve aqui, você chegou a pegar isso para escrever música, participou? Foi justamente, foi nesse período, né? No iníciozinho da década de... Na verdade começou no final da década de 70, né? Eu era muito novo ainda e tal. E já no iníciozinho da década de 80 vieram alguns festivais que a própria UFES organizava, né? Na época. Os estudantes e tal. Eu lembro que o primeiro festival de Alegre que eu participei foi em 82. Né? Então, assim, legal, lá vai tempo, né? E a gente, depois disso aí, eu participei de vários, né? Aí mudou, né? Saiu da mão da UFES e começou a ser produzido pelo Ângelo, né? Sim. E daí, a partir disso aí, eu participei de mais uns 2 ou 3, né? Por aí. Entendi. Mas assim, sempre... Depois até que acabou, né? Não tinha mais um tempo mais recente, os últimos não teve aquilo. Depois virou essa show. Isso aí. O próprio apelo do Festival de Música acabou que enfraqueceu um pouco, né, nas últimas décadas. Mas eu lembro que até a década de 90, finalzinho da década de 90, no início dos anos 2000, ainda tinha grandes festivais no Brasil, né? Eu cheguei a participar de alguns. Pô, legal, Twin. Né? Bacana. Rodei um bocado já. Então, pegando um gancho nisso aí, né? Esse início seu, fala um pouquinho da dificuldade, né, que todo mundo teve. Você teve alguma dificuldade, alguma coisa que marcou você nesse início, que você quer contar pra gente, que é legal, a galera gosta de escutar essas histórias aí. Pois é, trabalhar com música no Brasil é sempre complicado, né? A gente sabe disso, mas é aquela coisa, a música, se você não tiver foco, empenho e sabendo que vai levar a bordoada, você não faz, simplesmente você sai fora. Isso aí. E as dificuldades que eu tive foram essas no sentido de não ter espaço, não ter grana. Né? Eu lembro que a gente compunha, eu tive alguns parceiros de composição, por exemplo, a gente compunha, cara, sentando na Praça do Pico, pegando violão, né? Brincando de escrever letra, sabe? E assim, você vai apresentar isso onde?
fazíamos a ideia de onde, mas compunhamos. É isso aí. Quando rolava um festival, a gente ia. Mas as dificuldades eram essas, era grana, instrumento. E naquela época a gente tinha essas dificuldades também técnicas, né? De instrumento, a gente não tinha instrumento legal para poder participar de apresentações e tal. Então o que a gente podia fazer, a gente fazia. Eu fui conhecer o meu primeiro violão bom anos depois, né? Que eu cheguei a comprar um violão bom e tal. Mas era aquilo, a gente tinha capacidade de chegar até tal ponto que a gente chegava. É isso aí. Ali, mas a música estava ali, né? Então, o importante é que a criação e a criatividade estavam sempre presentes, né? Legal. Twin, sei que você tem um estúdio aqui, né? Daqui a pouco a gente vai conhecer ali, que você falou que vai mostrar pra gente. É um home studio, isso né? Aí, exato. E, cara, eu vi lá, né, que você, no seu canal lá, no Spotify, por exemplo, lembro que você publicou, foi no ano passado, né, se eu não me engano, ali em maio, você lançou um álbum seu, que é o Águas Rolantes. E me conta pra gente, cara, como é que é esse processo seu de gravação, né? É demorado, não é? Igual aquele álbum tem bastante canções ali, você vem fazendo, depois no final você compila, faz um álbum. Ou você fala, cara, eu vou compor um álbum agora, você entra ali e começa a fazer, como é que é? Na verdade é o seguinte, né, eu sou meio que compulsivo para compor, né, eu componho, né, todo dia, se você bobear, eu tô conversando com você. Pertinho aqui, né? Entra ali, entrou na porta. Já tô conversando com você aqui, já vem uma ideia na cabeça e já vem às vezes eu tô ouvindo uma melodia e gostei disso e tal. Então eu sempre compus muito, eu tenho muita música minha. Mas qual é a questão? É que nem sempre a gente consegue jogar isso para uma mídia, enfim, né? Então, nos anos 2000, início dos anos 2000, eu passei além de compor, a produzir minhas coisas, né? Então eu montei um estúdio simples, né, uma coisa bem caseira e usando programas legais de gravação, enfim. Então eu componho meio que sozinho, uso bastante instrumento virtual, eu tenho parcerias com alguns amigos que fazem alguns instrumentos, né, alguns vocais, enfim. Mas a maior parte mesmo eu vou produzir sozinho, eu mesmo componho, eu mesmo faço a mixagem, faço a masterização, né? Não fica lá, né, como se fosse um grande estúdio, mas também não compromete, entendeu? Não, sim. E eu venho me aprimorando ao longo do tempo. Mas é isso, é sentar ali na minha cadeirinha, botar meu fone e começar a mexer com as músicas que eu criei. Isso aí. Mas eu não tenho uma regra, assim, eu vou compor um álbum, não. Eu tô com 12 músicas ali, vai sair um próximo agora, se Deus quiser, esse ano. Tô gravando. Pode até falar isso aí pra gente, o que a galera pode esperar aí. Não tem um nome ainda, mas é uma coisa chamada tribal, são músicas que eu faço, até uso bastante viola caipira. Na verdade eu sou meio eclético pra mim, do rock and roll a viola caipira pra mim é música, entendeu? Isso aí. E eu tô começando já a montar, esquematizar, então eu faço isso, eu vou esquematizo, penso nas músicas, em músicas que tenham a ver com a ideia que eu tive do álbum e vou fazendo, vou construindo e vou gravando. Às vezes tem música que eu já terminei de gravar, mixei e tal, eu olho para aquilo e falo, cara, não é isso que eu quero, tiro, deixo em off e faço outra coisa. Mas é mais ou menos esse processo aí. O Twin, 3 caixinhas, né? Faz tipo um anel, eles botam uma no centro e 2 viradas um pouquinho, faz tipo aquela meio côncava assim, botou lá. Antigamente aquele paredão, né? Você lembra? Igual a galera bota aqueles sons mais antigos aqui. Rapaz, o cara botou aquilo lá, cara, subiu, ele mesmo sozinho subiu e falou, esse aqui, galera, que é o som que a galera tá escutando do público. Hoje vai ter, tipo, 80 mil pessoas aqui, ó. Eu falei, você tá doido, cara? Como é que pode? Tecnologia, cara. Olha que... aperfeiçoando as coisas. Eu aprendi a gravar, eu uso uma DAW de gravação que ela tem o Dolby Atmos. Né? Meu amigo, depois que você começa a masterizar com aquilo, ou mixar com aquilo, você não quer ouvir outra coisa. Você não quer outra coisa. Você tenta imaginar você dentro do som. Isso aí. Porque você geralmente é direita e esquerda. Cara, você mapeia para você botar as 2 guitarras na sua frente. Você tá ouvindo aqui a banda. Bota o fone que ele tem que ficar aqui, ó. Tocando aqui. O vocalista aqui e o contrabaixo. Olha.
Aí você pega os backs, vocais, estão atrás de você no alto. Aí você pega um outro violão que vai fazer um detalhezinho, cá na esquerda, outro cá na direita. Então, cara, você ouve a música em todas as direções, então não tem atropelo de frequência. Uma coisa de doido, cara. Massa, cara. Agora, se num fone, você consegue ouvir isso no celular. Pô. Você vê o trem girando aqui, cara, no fone. Falei, é muito doido. Que doideira. Eu comecei a mixar com isso. Você tem que saber, né? Isso. Eu tô aprendendo. Não, é bacana, cara. Mas é legal, cara. Esse áudio é muito usado em cinema, né? Você já viu? Sim. Pô, você tá ali, dá um tiroteio lá atrás, parece que você tá... Sacou? Você tá na cena, tá vindo daqui, ó. Pô, só que nesse caso, no cinema, as caixas estão atrás. Né? Isso, é. Só que eu digo aqui, no fone, você vê num filme, você... O fone de ouvido que tá aqui, você ouve isso. No espacial, cara. É muito louco, cara. Falei, caralho, é isso aí. Né? A coisa tá evoluindo pra isso. Né? Ô, Twin, mas aqui, vamos falar um pouquinho da sua agenda aí, né? Você tem tocado, tá tocando, como é que faz pra te contratar, onde tá o seu som, fala pra galera aí onde te encontrar, então, enfim. Vamos lá então, pra me encontrar, redes sociais, né? Marcos Twin. Marcos Twin. No Spotify, Marcos Twin, eu acho que só tem eu ali. Né? No Instagram, marcos.twin, então sempre é Marcos Twin na história, né? No Facebook também, Marcos Twin Oficial. Tem um canal no YouTube também que é Marcos Twin Oficial. E eu tenho tocado, cara. A gente tá com um movimento no estado de criar público para música autoral, né? Isso aí a gente já uma luta antiga nossa e tem muita gente falando a mesma linguagem. Então, a nossa ideia é formar uma cultura de música autoral, que as pessoas não ouvem, né? A gente estava vendo um levantamento agora. No Estado do Espírito Santo, por exemplo, as pessoas não conseguem ouvir música autoral, não tem onde você ouvir e tal. Então, a gente incentiva muita galera a ir para dentro dessas plataformas. Sim. E buscar o cara que mora do seu lado, o cara que mora na sua cidade, igual vocês têm a banda. Sim, Então a galera que está fazendo música autoral e de qualidade. Pô, isso é legal. Pra gente furar essa bolha, né? Que fica ali, sempre são as mesmas coisas. Pô, muito bacana. Então é esse movimento, então eu tenho feito bastante isso aí. Aqui em Alegre eu tenho tocado pouco, né? Em alguns locais e tal. Alegre, a gente ainda não tem essa cultura da música ao vivo, né? Cara. A gente tem que criar. Pra você ter uma ideia, eu toquei muito mais em Patrimônio da Penha do que 3, 4, 5 anos aqui em Alegre. Twin, você tava falando, então, quando você falou lá do início que você tava aprendendo a tocar violão com a galera que não tinha um lugar para apresentar, que você ia pra praça e tal, quando você falou nisso, cara, me remeteu hoje. Parece que as coisas estão voltando. Sim. Parece que isso lá no início, depois mudou um pouco e agora parece que está fechando de novo esse. Pois é. Entendeu? Essas oportunidades, cara, tá complicado. Eu sei que tem um movimento muito grande das redes sociais, das pessoas. Você quer ouvir uma música agora, você liga o seu celular, bota o seu fone. É uma individualização da cultura, né? Então você hoje tem um projeto cultural só seu no seu celular. Mas e realmente a gente sente essa reversão. Então a gente está partindo para um ponto em que a gente criticava lá no passado de não ter oportunidade de você ouvir um cara tocando ao vivo. Hoje a coqueluche da internet é você fazer barzinho no YouTube. Então hoje você precisa ir pro barzinho, você pega a sua cerveja, seu tira-gosto, na sua senta casa, aqui, aí toca. liga o YouTube e tem um cara tocando para você. E aí você paga o cara. Isso aí. Entendeu? Então assim, é uma coisa que parece meio futurista, mas está acontecendo hoje. Então a nossa ideia é talvez furar essa bolha e criar um pouco essa cultura de estar nos lugares e você ter ali alguém tocando, interagir. Eu tenho tocado bastante, graças a Deus, assim, né, no meu limite de tempo, eu também tento me preservar um pouco disso. Alguns shows autorais, eu fiz algumas apresentações, né? Esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer uma também, aliás, isso aí, você também, né? A gente vai ter essa oportunidade de fazer show autoral aqui em Alegre. Mas ainda é muito incipiente e é uma cultura que a gente tem que começar a recriar, né? A refazer, remontar. Daí a importância, né, de momentos como esse. Isso aí, a gente está falando. Como esse, parabenizo, né, pelo obrigado. Projeto. É essa tentativa mesmo de resgatar essa interação entre as pessoas e o músico, né, e o artista. Não só a música, né? Nós temos aí grupos de teatro aqui em Alegre que estão ali pelejando para conseguir furar essas bolhas culturais, entendeu? Então é muito importante isso. E esses espaços acontecerem, existirem, para que a gente fure isso aí, né? Bacana. Mas, assim, estou fazendo, né? Barzinho. A gente fala assim, a gente toca de
casamento, aniversário, velório. Isso aí. Tudo. A gente tá indo, né? E repertório variado, né? Isso aí. Pra mim, música... Logicamente tem alguns repertórios que eu não entro, não vou, algumas searas que eu não faço a minha militância musical, mas, cara, de MPB... Sendo de qualidade, músicas que a gente considera assim, legais para serem tocadas e ouvidas, a gente está fazendo. Né? Legal, tem. E o nosso repertório é customizado. Isso aí, assim. Exatamente. A gente conversa com quem está contratando. Eu gosto, o pessoal que gosta muito de tal tipo de música. Rola isso aí, eu chego até aqui, pode ser? Né? Eu lembro uma não sei se daria pra gente contar isso. Dá, lógico. Eu tava num evento uma vez, e aí tava ali tocando, bicho, tal, aí eu peguei a viola caipira e comecei a tocar algumas coisas. Aí chegou um cidadão, falou assim: amigo, você toca a música da cantora tal? Não é minha praia, nunca vai ser. E eu falei: olha, eu não sei nada dela, mas posso tocar um Missata. Você quer ouvir? Eu, cara, joia. É isso aí. Então, quer dizer, você vai, sabe, moldando a coisa de acordo com o que você faz, o que você acredita. Isso aí. Mas é mais ou menos assim. Mas é isso aí. A gente nunca fala que não tem, a gente sempre tem outra coisa. Cara, temos isso aqui, né? Não tem nada. Isso aí. Toca Raul, já toquei todas que eu sabia do Raul, mas posso tocar alguma do sei lá... Zé Amário? Isso aí. Pode. Zé Amário era amigão dele, vamos tocar então. É mais ou menos isso, entendeu? A gente faz essa Não, bacana. Ô, Twin, eu queria, cara, a gente encerrasse agora, você tocar uma sua aí, uma música autoral, a gente pode? Vamos lá. Vamos? Vamos dar um tempo pra pegar o violão. Não, sim. Galera, então, a gente volta aí com Twin ao vivo. Vamos lá. Isso aí. Essa música chama-se O Porquê da Canção. Essa música foi feita em 10 minutos num evento que eu estava organizando lá em Rive. Na hora do almoço, eu sentei, peguei, sem violão, sem nada, comecei a cantarolar a música na minha cabeça. Eu fiz a letra e a música em 10 minutos. Aí escrevi no celular, quando cheguei aqui em casa, a primeira coisa que eu fiz foi a música. E é mais ou menos assim. Às vezes parece que a canção vem da tristeza do cantor, das desventuras de um coração sem amor. Às vezes parece que a dor, refletida do canto do olhar, é a mais sublime condição para cantar. Mas a canção não é só um lamento, ela vem como folhas ao vento, espalhando a poesia pelo ar. Quem já foi, ficou na saudade, um amor, uma outra metade, me trazer 1000 motivos pra sonhar. Pra cantar, basta um fio de sentimento, a eternidade de um momento, o descompasso na voz da emoção. Pra cantar, basta só o raiar de um novo dia, louvar a beleza da vida, entender o porquê.